Agora, 6 horas e 36 minutos, uma criança e 2 adolescentes foram encontrados em situação de trabalho infantil em cidades aqui do norte do Ceará. Vamos conversar ao vivo com a Larissa Wene, ela tem mais informações e conta pra gente. Larissa. Oi, Raíssa, olha só, foram resgatados uma criança de 11 anos de idade, 2 adolescentes de 13 e 15 anos de idade em situação de trabalho infantil. Eles foram flagrados nessas condições, em condições precárias. Eles trabalhavam ali na região norte do estado, como você falou, como aparadores de palha de carnaúba. E o que foi que o Ministério Público do Trabalho encontrou? Essa criança e esses 2 adolescentes trabalhando sob sol e chuva, ao ar livre, passando frio também, manuseando equipamentos perigosos como facões e facas para poder desempenhar esse trabalho, sem equipamentos de proteção individual, sem acesso à água potável, sem acesso a instalações sanitárias adequadas, em situações bem precárias de fato. E tudo isso, toda essa situação se caracterizou então aí como trabalho infantil nas piores condições. Essa fiscalização fez parte aí de uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho, também da Polícia Federal, exatamente nos municípios da região norte que fazem parte aí da cadeia produtiva da carnaúba. Então, a criança e esses 2 adolescentes foram afastados dessas condições, desse trabalho, e eles receberam também as verbas rescisórias em relação aos dias trabalhados, né? Porque eles trabalhavam nessa informalidade e nessa situação bastante preocupante. Além disso, o Ministério Público do Trabalho encontrou diversas irregularidades no campo. Então, os empregadores também foram notificados para poder regularizar a situação de outros trabalhadores. Aqui a gente está falando do trabalho infantil, mas além dessa situação, outros trabalhadores se encontravam numa situação também irregular. Por quê? Eles não tinham contrato de trabalho, também estavam trabalhando aí sem equipamentos de proteção individual, sem terem asseguradas condições mínimas de trabalho. E essa questão de não ter o contrato impacta totalmente no direito dos trabalhadores, né? Acaba ferindo aí, porque eles não podem receber o FGTS e também terem direitos a outros benefícios. Além disso, tem essa questão da condição de trabalho, de não terem equipamentos adequados, acesso a instalações sanitárias também adequadas, e outras falhas encontradas foram, por exemplo, olha só, a questão dos exames médicos admissionais que esses trabalhadores não tinham, também o registro de vacinação antitetânica, que é importante para esse trabalho e que eles também não tinham. O Ministério Público do Trabalho acabou aí fazendo essa força-tarefa e os auditores fiscais do trabalho notificaram os produtores para que essa situação fosse regularizada. Como essa notificação não foi atendida, né? A medida não foi cumprida, então 29 autos de infração foram lavrados por essas irregularidades no campo. Então, a gente consegue ver realmente que se o Ministério Público do Trabalho não está ali, junto com dos auditores fiscais, para fazer essa ação, essa força-tarefa, essa situação de irregularidade ia continuar acontecendo. E há quanto tempo, né, isso não acontece? Os trabalhadores já em condições ruins e também o uso de crianças e de adolescentes nessa tarefa, nessa atividade que já castiga bastante pela natureza da atividade, mas que nenhuma condição era ofertada. Então, essa criança de 11 anos de idade e os adolescentes de 13 e 15 anos de idade foram afastados desse trabalho, tá? Pelas condições que eles se encontravam, todas essas irregularidades. E também, segundo o Ministério Público do Trabalho, eles receberam as verbas rescisórias relativas aos dias trabalhados. São essas as informações, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá bom, Larissa, obrigada então pelos detalhes. A gente fica preocupado, né, e assustado às vezes de ver que essa situação continua acontecendo, mesmo hoje em dia, né? E com a pandemia, com tudo que está acontecendo na nossa economia, às vezes toda essa miséria acaba contribuindo para que esses empregos tenham cada vez piores condições, ou até mesmo crianças e adolescentes que não deveriam estar trabalhando comecem a trabalhar, né, nessas condições péssimas para tentar ajudar a família de alguma forma. É também uma consequência dessa miséria que está aumentando. Então, o trabalho de fiscalização é super importante. Obrigada, Larissa. Até já.